dos maiores neurocientistas do mundo é brasileiro. É dele a pesquisa que pretende, entre outros avanços, devolver a esperança a tetraplégicos e a pacientes com Parkinson. Seu trabalho pode coroá-lo como o primeiro brasileiro a receber um prêmio Nobel. Miguel Nicoleles já passou pelo espaço aberto Ciência e Tecnologia outras vezes. Abriu seus laboratórios na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e do Polo de Ciência em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Sem contar que já bateu uma bolinha para mostrar a genialidade de Pelé. Agora, em rápida passagem pelo Brasil, conversou com a gente sobre o seu novo livro, A União entre Homens e Máquinas, e um novo conceito de internet que promete dispensar os computadores e conectar cérebros ao redor do mundo. Comandar máquinas, executar tarefas, se comunicar apenas com o poder da mente. Uma das maiores fantasias dos filmes de ficção científica já é realidade. A façanha foi conquistada em grande parte graças às ideias do cientista brasileiro Miguel Nicoleles. Nos últimos anos, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, Nicoleles e um grupo de pesquisadores estudaram exaustivamente os cérebros de ratos e macacos. Com sensores implantados na cabeça, os primatas aprenderam, por exemplo, a movimentar pernas mecânicas, usando exclusivamente o cérebro. Detalhe, o animal estava nos Estados Unidos, o robô no Japão, e a transmissão de pensamento aconteceu via satélite. Nas experiências com ratos, Nicoleles abriu um novo campo para o tratamento de doenças como Parkinson. Ele conseguiu bons resultados, estimulando eletricamente a coluna dos roedores, uma técnica alternativa ao implante de eletrodos no cérebro. No seu livro você descreve vários experimentos que você fez que provam, por A mais B, que o poder da mente existe, que é possível controlar máquinas, objetos a partir do pensamento. Em que ponto a gente está e o que tem daqui para frente, quais são os próximos passos? Basicamente a gente demonstrou que é possível ler a atividade de algumas centenas de neurônios simultaneamente, extrair desses sinais comandos motores que podem ser transformados em linguagem digital, que faz com que robôs ou artefatos virtuais reproduzam o desejo motor contido nessa atividade cerebral. Agora, nos últimos anos, nós estamos mandando sinais de volta para o cérebro desses artefatos, ou seja, tentando estabelecer o diálogo bidirecional entre o cérebro e a máquina sem a interferência do corpo. E nós acabamos de fazer isso, acabamos de demonstrar que um objeto robótico ou virtual sob o controle do cérebro, atuando em qualquer ambiente, pode mandar mensagens de volta diretamente para o cérebro, mensagens elétricas que são entendidas como se fosse um feedback sensorial que o cérebro recebe. Então essa conexão bidirecional foi estabelecida. Agora, quando você fala nesse feedback sensorial, são todos os sentidos ou apenas o visual? Não. Nós começamos esse trabalho com um feedback visual, isso 12 anos atrás. Evoluímos para um feedback tátil, né, que era feito pela pele do animal. Agora nós estamos realmente mandando sinais direto para o cérebro. Não dá nem para definir qual é a sensação que nós estamos criando, porque nós estamos entregando esse sinal na área do córtex, que é chamada córtex somestésico tátil, né? Então o animal deve experimentar uma sensação tátil um pouco diferente, mas o diálogo está sendo feito diretamente com o tecido neural, sem nenhuma interferência de nenhum receptor da periferia do corpo. Que implicações isso tem e para que isso pode ser usado? Primeiro é a demonstração que você realmente pode libertar a atividade do cérebro dos limites físicos do corpo. Essa é a demonstração que nós estamos buscando inicialmente. Segundo é que essa tecnologia eventualmente vai ser usada na restauração, quando a gente usar uma prótese neural para restabelecer movimentos num paciente. Quando a gente anda, quando a gente faz qualquer movimento, a gente precisa ter o feedback sensorial desse movimento para o cérebro ter uma ideia do que está acontecendo, né? Então nenhuma prótese poderia funcionar sem esse feedback. Uma dessas próteses já está em construção num consórcio formado por vários países. Aqui vemos um outro exemplo que também já está em testes. É uma veste robótica, uma espécie de esqueleto externo, comandada pela mente. A meta de Nicoleles é fazer com que um adolescente brasileiro que tenha perdido o movimento das pernas
use o equipamento na abertura da Copa do Mundo de 2014 e dê o pontapé inicial da primeira partida. Começou para valer a Copa do Mundo para nós brasileiros. E esse é só o primeiro passo em direção a possibilidades até então inexploradas, algo parecido como o filme Avatar. Curiosamente, o Avatar, o filme, vem depois da nossa pesquisa, né? Na verdade, o Cameron, quando ele fez o roteiro do filme, 6 anos antes disso, nós já tínhamos mencionado a possibilidade de atividade elétrica do cérebro controlar corpos virtuais, computacionais, ou né, ferramentas outras, né? Mas, sem dúvida, além da medicina, num futuro não tão próximo, eu acredito em algumas décadas, as interfaces cérebro-máquinas têm o potencial de serem usadas para aumentar o alcance do ser humano. Sejam em ambientes remotos, ambientes perigosos, por exemplo, em vez de você mandar um ser humano na usina de Fukushima, lá no Japão, que teve o desastre, você mandaria um robô, ou um avatar, ou um artefato X controlado pelo operador muito à distância, né? Até você imaginar ambientes muito diferentes, ambientes microscópicos, onde você tem que ter uma ferramenta, ou mesmo uma ferramenta nanométrica, né, que poderia ser controlada pelo um operador, pelo pensamento de um operador para realizar funções. Então, certamente, essa hipótese já está sendo aventada. Inclusive, as grandes empresas de computação, Google, Microsoft, Intel, já têm divisões de interface cérebro-máquina buscando criar uma nova interface com os nossos computadores. Isso já está acontecendo. Bom, já está acontecendo essa interação homem-máquina. Quando é que nós vamos ter a interação cérebro-cérebro? Essa já é uma interface ainda muito mais sofisticada, né, que nós estamos começando a testar experimentalmente, que é a transferência de sinais elétricos de um cérebro de um animal que está realizando uma tarefa para um outro que não está realizando nenhuma tarefa, com o intuito de testar a hipótese que esse outro animal que recebe apenas a atividade elétrica do cérebro possa experimentar a mesma sensação ou parecida, né, com um animal que está explorando o mundo aí em particular. Nós já criamos o aparato experimental, nós já fizemos o primeiro passo dessa interface, que é criar um outro tipo de interface, não a cérebro-cérebro diretamente, mas foi, por exemplo, usar um detetor de infravermelho colocado na cabeça de um rato, que estimula o cérebro dele. O rato não consegue discernir infravermelho normalmente, né? Mas esse nosso ratinho aprendeu a viver no mundo infravermelho e a encontrar tudo o que é importante, particularmente fontes de alimento ou água, né, usando um sinal infravermelho. Isso nos deu o primeiro passo de que talvez seja possível realmente transferir informação de um cérebro que está aprendendo uma atividade X para um outro cérebro. Alguém já me sugeriu que um dia, eventualmente, você poderia doar a sua visão para uma pessoa que não enxerga, né? Você poderia ser os olhos de alguém que não pode enxergar ou que está num ambiente remoto, né? Mas são ideias assim bem futurísticas que ainda não tem nenhuma base científica, né? No livro você fala sobre uma mudança de paradigma do cérebro que antes era considerado vazio, quase que uma tábula rasa, e agora ele é diferente. De que forma? O cérebro que nós hoje falamos, né, que a fronteira da neurociência discute cada vez mais, é um cérebro que tem um ponto de vista. É um cérebro que é um simulador, ele é um escultor da realidade. Ele está desde a nossa infância coletando informações sobre o mundo que nos cerca e o corpo que nós habitamos e definindo para nós um ponto de vista, uma opinião verdadeira do que é o mundo e do que é esse senso de ser de cada um de nós, né? E esse cérebro está em contínua ebulição, né? Ele está continuamente testando esse modelo que ele construiu, que na realidade é uma ilusão, né? Tudo isso que nós observamos aqui é uma ilusão construída dentro da nossa cabeça, né? E ele está realinhando esse modelo com o que acontece ao entorno de nós. Então, quando a gente expõe, por exemplo, as nossas crianças, né, os adolescentes, a toda uma vida completamente diferente da nossa, por exemplo, da nossa geração, né, com essa informação, esse bombardeio de informação de diferentes formas, a gente tem a ilusão que isso passa batido, mas na realidade isso está transformando esses cérebros e está adaptando esse modelo de realidade a tudo aquilo que está sendo imposto
né, pelo ambiente. Então nós estamos realmente mudando a forma como os cérebros funcionam e nós estamos criando outros modelos de realidade, né? Outra coisa interessante que você mostra no livro é como o cérebro se adapta, ele cria uma extensão do eu a partir de uso de ferramentas. Como é que isso se dá no mundo hoje cada vez mais tecnológico? A hipótese que nós descrevemos, né, tanto no livro como nos experimentos, né, é que toda ferramenta que a gente usa na nossa vida cotidiana, nossa caneta, mouse de computador, teclado, câmera, telefone, carro, raquete de tênis, bola de futebol, todas essas ferramentas são assimiladas pelo cérebro com a prática, né, como uma extensão do modelo do eu que o cérebro gera. Então, nos grandes atletas, por exemplo, os grandes jogadores de futebol, a bola é uma extensão do pé. Então, os grandes jogadores não precisam ficar olhando para a bola o tempo inteiro quando eles estão correndo no gramado, porque tanto a bola quanto o espaço em volta, né, foi mapeado quase que uma extensão do corpo desses atletas, né? O jogador de tênis, isso tem uma documentação até experimental, a raquete, depois que você joga durante algum tempo, né, tênis e fica muito bom, a raquete é uma extensão do seu braço para o cérebro. Então, quando você põe um cara no magneto e pergunta para ele, depois que ele jogou tênis, onde fica o fim da sua mão, de olho fechado, ele tem que apontar, ele aponta no fim onde ficaria a raquete. Oh, this was something special from both players. Unbelievable retrieving from David Ferrer. And that one behind his back. Outra coisa que você fala assim, esse eu constante, ou essa história que a gente carrega de milhares de anos nessa construção do cérebro e do eu, se a gente for olhar para trás, você tinha uma evolução muito mais lenta em termos de estímulos externos. Dá para a gente dizer que, ou para a gente imaginar para onde a gente está indo num mundo onde você tem cada vez mais aceleração de estímulos e de mudanças? Como é que o nosso cérebro vai funcionar? Essa é uma pergunta muito interessante. Não, é difícil, né? Mas claramente o processo de seleção natural não acabou, né? Ele não parou. As pessoas acham que as espécies evoluíram até o ser humano. Isso é muito comum, né? Até meus alunos na faculdade dizem isso. E não, está tudo bem agora, está ótimo. Não, o processo de seleção natural está continuando. E um dos grandes experimentos teóricos da história da biologia que o Stephen Jay Gould propôs é que se você pudesse realinhar a fita do processo evolutivo e deixá-la tocar de novo, provavelmente nós não estaríamos aqui. Porque a sequência de eventos que proporcionou a possibilidade de nós estarmos aqui foi tão absurda, tão aleatória, né, que é impossível reproduzir. Você não daria para criar um programa de computador que reproduziria essa evolução para nós estarmos aqui, né? Da mesma forma, prever o que vai acontecer no futuro é impossível. Agora, certamente, nós estamos criando pressões seletivas, né, impondo que para você ter um bom emprego você tem que conhecer certas coisas, para você sobreviver no nosso meio, né, na nossa espécie, você tem que saber lidar com máquinas, com certas tecnologias. As pressões seletivas estão ficando cada vez mais que nós estamos impondo, né? Então o cérebro começa a desempenhar um papel mais fundamental na decisão de quem vai ser adaptável ao mundo e quem não vai ser. Já que você falou em Darwin, existe alguma teoria que mostre por que o cérebro chegou a esse ponto, ele se formou dessa maneira? A minha sensação é que o cérebro se transformou num camaleão tão perfeito, o nosso, né, ao longo da escala evolutiva desses últimos 6 milhões de anos, num camaleão tão perfeito, num escultor tão perfeito da estatística do universo, que ele, de certa maneira, incorporou a fábrica do universo. Ele incorporou o relativismo do universo dentro de si mesmo. Ou seja, ele fundiu espaço e tempo, como o universo existe, né, e criou um modelo relativístico da mente, que é a única forma, ou talvez tenha sido uma das únicas maneiras dele lidar com a complexidade do mundo que a gente encontra ao nosso redor, né? Falando em evolução, o cérebro hoje ele tem uma